Conselho de Segurança aprovou nesta quarta-feira uma resolução que pede pausas prolongadas na guerra entre Israel e Hamas. E as operações por terra se concentraram hoje dentro de um hospital. Imagens aéreas das forças de Israel registraram os primeiros momentos da invasão ao maior hospital de Gaza. O ataque piorou ainda mais o caos dentro do complexo. Pacientes foram deslocados às pressas para áreas consideradas mais seguras. Um médico mostra uma UTI com crianças. Foram removidas, segundo ele, após o setor ser atingido por disparos. Diz ainda que 29 pessoas estão em risco de vida, sem acesso aos equipamentos de suporte e respiradores. O exército de Israel divulgou um vídeo de uma ala danificada. O porta-voz vai até uma máquina de ressonância magnética. If you follow me behind the MRI machine, I'll show you what our troops exposed just minutes ago. What you will be able to see is military equipment. There is an AK-47, there are cartridges, ammo, there are grenades in here, of course uniform, and all of this was hidden very conveniently, secretly behind the MRI machine. O vídeo mostra ainda outras salas com mais armas e coletes à prova de bala que seriam do Hamas. Mais cedo, o grupo islâmico havia dito que Israel mente sobre o uso militar do Al-Shifa. A Organização Mundial da Saúde condenou a invasão do hospital. Israel's military incursion into Al-Shifa Hospital in Gaza City is totally unacceptable. Even if health facilities are used for military purposes, the principles of distinction, precaution and proportionality always apply. E depois de várias tentativas frustradas, o Conselho de Segurança da ONU aprovou nesta quarta-feira uma resolução para a guerra. Foram 12 votos a favor, nenhum voto contra e 3 abstenções. Estados Unidos, Reino Unido e Rússia. O Brasil participou das articulações e apoiou o texto, que pede pausas e corredores humanitários prolongados, além da libertação imediata e incondicional de todos os reféns. Uma emenda da Rússia que pedia o cessar-fogo foi rejeitada. Israel busca o apoio da comunidade internacional em meio ao agravamento da guerra e divulgou mais um vídeo dos primeiros momentos do 7 de outubro. As imagens são da câmera corporal de um integrante do Hamas. Mostram combatentes comemorando a morte de um soldado e o ataque indiscriminado a civis. O vídeo termina com um homem sendo atingido num tiroteio a uma base do exército israelense. Professor Vitelli, vamos por partes aqui. Vamos primeiro lá para os Estados Unidos. Dá para prever algum impacto real dessa resolução da ONU, do Conselho de Segurança da ONU, a primeira aprovada? Nenhum impacto, Caio. Os Estados Unidos primeiro, lá em 16 de outubro, quando o Brasil apresentou uma proposição, uma proposta parecida com essa, os Estados Unidos estavam ganhando tempo. O Biden foi pessoalmente lá, conseguiu levar ajuda humanitária com uma espécie de diplomacia presidencial para dentro da faixa de Gaza, depois foi o Antony Blinken negociar essas pausas humanitárias de 4 horas que tem agora, de onde saem pessoas do norte para o sul, né, da faixa de Gaza. E, neste momento, os Estados Unidos aprovaram uma resolução, sabendo que essa resolução não vai ser cumprida, como não foram cumpridas as resoluções nas guerras dos Balcãs ou da Síria, resoluções muito parecidas com essa, que tem textos diluídos, não tem exigências, mas sim apelos, né? Então, Israel já disse que não vai cumprir, e a mensagem do Ministério dos Negócios Exteriores de Israel é que o Conselho de Segurança deveria ajudar a libertar os 239, nesse momento, reféns que estão nas mãos do Hamas, Caio. Bom, Daniel, você conversou lá na ONU. Tem uma perspectiva ali de uma nova resolução? Como que foi lida essa resolução de hoje? Essa resolução de hoje foi encarada como uma espécie de primeiro passo, uma abertura de porteira para possivelmente resoluções um pouco mais duras, porque o texto de hoje é bastante leve. Acho que até para chegar a leve, o texto de hoje ainda precisa endurecer. O texto de hoje, no lugar de exigir, usa muito a expressão apela ou exorta, não cita o Hamas,
mas ela acabou passando não só por causa disso, por causa de um afrouxamento ali dos termos, isso foi decisivo, mas por outros dois fatores, porque os países árabes fizeram nos corredores da ONU muita pressão em cima da Rússia para que a Rússia não vetasse o texto. E do lado dos americanos houve um aumento muito grande do custo político de vetar. Por exemplo, entre os eleitores tradicionais do Partido Democrata, geração Z, pessoal mais novo, está aumentando muito a insatisfação com os bombardeios de Israel na faixa de Gaza. E você tem uma eleição cada vez mais acirrada, pega, por exemplo, ali 6 estados pêndulo, em que a própria CNN divulgou pesquisas na semana passada apontando Trump na frente de Biden. Todos os estados em que Biden ganhou em 2020. Michigan, por exemplo, cuja capital é Detroit, tem a maior população muçulmana dos Estados Unidos. Minoritária, mas é a maior dos Estados Unidos. Ali Biden ganhou em 2020, está perdendo na pesquisa em 2024. Então, há uma percepção também, aparentemente, do governo americano que, se vetar hoje, teria um custo político maior do que aqueles vetos de 15, 20 dias atrás. Bom, vamos lá para a faixa de Gaza. O Lorival, essa ocupação do hospital, do Al-Shifa, né, o maior hospital da faixa de Gaza, você apostaria que ela sela o destino do Hamas e da guerra? Bem, Israel disse que ali estava o comando do Hamas e que existem vários andares subterrâneos no Al-Shifa. Que existe alguma coisa subterrânea lá, eu sei porque eu já vi homens do Hamas subindo de um alçapão no pátio do Al-Shifa. Agora, daí a dizer que existem vários andares e que existe um comando e que talvez até os reféns estejam lá, etc., Israel precisa agora provar isso, né? Não provou ainda. Então, se for isso, sim, eu acho que é um momento super importante da campanha, pelo que a gente já sabe, que é o fato de que é um hospital, seria o hospital das clínicas, hospital sim, grande, um complexo grande e tal, e se tiver ainda por cima esse papel militar, aí é mais sério ainda. E eu queria até perguntar uma coisa para o Vitélio, o que ele achou, porque quando eu vi as imagens do tenente-coronel Jonathan Cornicus, né, e ele mostrando lá umas metralhadoras, lá, uns AK-47, umas granadas, uns coletes de explosivos e tal, e uns laptops, eu não acho que aquilo é uma prova de que aquele é o quartel-general do Hamas, certo? Não pode ser. É uma força que, segundo Israel, tem 30 mil combatentes, divididos em 24 batalhões, que até ontem estava disparando foguetes contra Israel ainda, depois de quase 40 dias de bombardeios sem precedentes numa área tão pequena como a faixa de Gaza. Então, assim, aquilo não prova praticamente nada, porque é um lugar que recebe combatentes que estão feridos ou que estão levando outros combatentes feridos e podem deixar ali seus armamentos, suas coisas. Quer dizer, é realmente bem fraco esse vídeo do tenente-coronel. Então, não sei se o Vitélio acha isso também. Vitélio, qual foi o seu impacto sobre você, enfim, das notícias de hoje? Lorival, aquele vídeo foi curtinho, né? A equipe da CNN Internacional entrou naquele hospital e pela primeira vez alegam que as imagens não foram editadas, que eles conseguiram mostrar mais coisas que eles escolheram que iam mostrar, exceto soldados de patente mais baixa, mostraram apenas oficiais e não mostraram armamentos mais sensíveis. Agora, veja só, ocupar hospitais, vamos partir das ambulâncias, aquelas ambulâncias que Israel alvejou na semana passada. Isso é um crime de guerra, se chama perfidia. A perfidia acontece quando o soldado, por exemplo, ergue uma bandeira branca e aí, quando vai ser rendido, atira nos outros soldados. Ou quando os terroristas vestem uniformes
de soldados para sequestrar e matar pessoas, como o Hamas fez lá em 7 de outubro. Então, colocar soldados, colocar terroristas dentro de ambulância, nesse caso, é perfidia. E ocupar hospitais também é um crime de guerra. E aí, se houver mais equipamento, Lorival, as imagens que a gente tem até agora são poucas, né? Eu ouvi você comentando que, pela primeira vez, uma apuração poderia ajudar a entender melhor, a ter evidências para a guerra, uma apuração jornalística, e eu concordo com isso. Mas, realmente, Israel vai ter que mostrar mais. Tinha lá uma cadeira com uma refém, Israel disse que vai fazer teste de DNA, eles alegam que era uma cadeira onde havia uma refém amarrada, a gente não sabe, né? Eles querem fazer esse teste. Mas Israel divulgou imagens, Lorival, de reproduções, simulações de como seria esse quartel-general do Hamas debaixo do hospital. Essas imagens circulam o mundo. Então, se isso não for comprovado, realmente o custo político será elevado, Lorival. Você se refere muito ao Rantisi de ontem, né? Assim, que até a CNN foi também e tal, que é o Hospital Infantil de Rantisi, e aí sim, ali havia um túnel que foi mostrado e o Nick Robertson viu esse túnel e a poltrona, aparentemente estava uma refém amarrada ali, eu falo que era uma mulher porque tinha uma roupa de mulher, tinha uma cortina que aparentemente era usada para gravar vídeo. E aí sim, eu acho que o do Rantisi é uma prova robusta, assim, de que o Hamas estava instalado ali no subterrâneo desse hospital infantil. Agora, hoje, o Al-Shifa, eu me refiro... Essa pergunta que eu fiz para você, eu estava falando do Al-Shifa, que é de hoje, que são essas metralhadoras, essas granadas e tal. Aparentemente, tinha uma presença do Hamas ali, se aquilo não tivesse sido plantado, né? Mas a gente não viu túneis e não viu um arsenal maior. E a CNN não esteve lá, tem mais essa, né? Foi só Israel, não sei se amanhã poderemos entrar lá. Sim, eu vou fazer assim, agora que eu entendi o hospital, as evidências elas seriam sim utilizáveis, mas precisaria de demonstrações mais fortes de acordo com as alegações de Israel, que fez aquela simulação sobre o Al-Shifa, no caso. Existe uma convenção de Genebra de 1864, que é considerada a primeira convenção de Genebra, que protege a Cruz Vermelha Internacional. E aqui eu preciso ressaltar que a Cruz Vermelha Internacional não teve acesso aos reféns do Hamas neste momento, mas tem acesso aos prisioneiros que Israel fez, que são ligados ao Hamas. Mas, Lorival, as evidências ainda são poucas. É sim esperado que haja mais evidências e espero que também a imprensa internacional tem acesso a essas evidências para que elas não sejam contestadas. Dá para prever uma reação do Hamas? Ou o Hamas está sendo liquidado aos poucos? Eu quero também ouvir o Vitelli sobre isso, então vou ser super breve. Por enquanto, Israel está entrando, avançando com relativa facilidade, né? Até agora, o Hamas não mostrou o seu poder de fogo de combate terrestre, né, Vitelli? Olha, Lorival, tem algumas coisas que Israel tem feito muito bem, tem bombardeado bem e isso protegeu os seus soldados. E isso, inclusive, é parte das críticas que as organizações internacionais, inclusive a ONU, faz. Eu concordo contigo quando você cita, por exemplo, o Hellfire, que é um míssil que não tem ogivas, né? Ele não explode, ele atinge apenas os terroristas. Ele foi feito para atingir terroristas. Israel tem o Hellfire, ele usou já com drones, helicópteros, mas o que nós temos visto são mísseis do tipo Spike, por exemplo. Naquelas ambulâncias foi um Spike de provavelmente 34 quilos de carga explosiva, ou Delilah. Então, isso é muito contestado, né? A questão da proporcionalidade, da oportunidade dos ataques. Por que não esperar os terroristas sair da ambulância? Ou, no caso do hospital, é mais complicado, né? Porque os terroristas estariam ali dentro. Então, como você faz um sítio ali, né? Israel alega que entregou incubadoras portáteis, mas os hospitais não quiseram colocar os bebês lá. Eles têm seus motivos também. É uma situação muito complexa, é uma armadilha, né, Lorival?